Tudo começa quando Regina pergunta para Constanza aonde estão Matias, Adriana e Honório, e ela diz que não queria dar essa notícia. Mas agora que Regina já sabe que Roberta não é sua filha, pode saber como ela é a imagem e semelhança de Fina. Gonçalo pergunta o que ela quer dizer com isso, e Constanza fala que eles foram desmascarar Roberta na casa de campo, porque ela não foi assinar contrato com Germano, e sim passar um fim de semana com ele, porque os dois são amantes, e deixa Gonçalo paralisado. Na casa de campo, Rema conversa com Honório, Matias e Adriana, e fala que não imaginava que Honório estava com a filha de Gonçalo, mas diz que é ele quem tinha o compromisso de fidelidade com ela. E não essa garota, e então Adriana pergunta se ela realmente vai se separar de ou só falou para assustá-lo. Rema garante que vai se separar, porque precisa se dar o respeito, que não é a primeira vez que ele faz isso, mas garante que será a última, e Honório diz que sente muito, e Rema fala para eles que não vai acabar com a parceria que tem com a empresa, e Matias agradece, e então ela decide ir, e quando ela vai saindo com o carro, Germano vem gritando por ela, mas Rema vai embora e ele fica todo sem graça diante deles. No dia seguinte, Aníbal está no escritório da Bonita, quando Matilde chega perguntando que horas ele foi para lá, e o garoto conta que foi deitar quando todos se foram, mas não conseguiu dormir, e então resolveu continuar tentando, e Matilde diz que então ele não dormiu nada. Ela fala que vai fazer um café para ele continuar tentando descobrir a senha de Augusto, o bonito, e então Aníbal pergunta o que ela disse, e Matilde conta que chama Augusto de o bonito, e Jerônimo de o lindo, e então Aníbal resolve colocar o bonito para ver se é a senha, e fica muito feliz em ver que era realmente isso, e agradece a Matilde. Em Las Vegas, Renata e Marina procuram por Saul em casas de jogos, e nisso ele já está procurando um lugar para sentar, e vai até um dos jogos e lança a sorte, e começa a gritar dizendo que ganhou, e então Marina reconhece a voz dele, e fala para Renata, e então as duas procuram mais à frente e o encontram. E então Renata encosta nele, e Marina pergunta se ele realmente achou que não seria encontrado. E Saul fica assustado e sai correndo, e elas vão atrás. Na fazenda, Aníbal está contando para os amigos que encontrou tudo no computador de Augusto, as informações sobre Saul e Marina, e também uma passagem de avião no nome de Jerônimo, e então eles ficam chocados. E Matilde comenta que ele fez isso tudo para ter Renata, e Carlos fala que precisa avisar a ela, porque talvez ela esteja correndo perigo. E nisso, Saul está correndo muito, e Renata grita pedindo para segurarem ele, e os seguranças fazem isso, e então eles perguntam o que ele fez. E Renata diz que elas só querem conversar com ele, e pede para os seguranças ficarem por perto. E então ela pergunta para Saul porque disse para ela que Jerônimo tinha fugido com Marina. Marina fala para ele nem pensar em mentir, e então Saul fica tentando não falar, mas Renata grita dizendo que quer saber quem mandou ele fazer isso, e Saul acaba contando que foi Augusto. Renata fica chocado. E Saul fala que fez isso por dinheiro, porque precisava pagar suas dívidas, e então Renata quer saber de onde ele conhece Augusto. E Saul diz que ele ligou do nada pedindo sua ajuda, e Marina pergunta o que ele realmente queria, e Saul tenta tomar coragem para falar, e diz que Augusto pediu para ele tentar reconquistar Marina. Ela fica chocada, e Saul tenta se explicar dizendo que ela sempre foi muito boa com ele, mas precisava de dinheiro, e então aceitou a proposta de Augusto para viajar.
com Marina e depois voltar e dizer para Renata que Jerônimo tinha ido com ela, e diz que isso é tudo. Renata furiosa grita dizendo que não é tudo, porque seu marido está desaparecido e quer saber aonde ele está, senão vai colocar ele na cadeia para sempre, e ele fica apavorado. Na mansão, Regina comenta que está preocupada com Roberta, e Constanza diz que ela pode estar com Fina, e Adriana fala que elas devem estar no apartamento de Germano, e Matias pergunta se ele apoiaria isso, e Honório diz que não, e que talvez ele não saiba, e então Gonçalo diz que eles precisam averiguar, e se Fina realmente estiver lá, não quer que ela fuja, e então diz que vai chamar a polícia naquele mesmo momento. No apartamento, Fina vai acordar Roberta, e fala que ela precisa ir para casa. Mas Roberta diz que não tem mais casa, porque todos da família vão achar que ela é a pior mulher do mundo. Mas Fina fala que Regina não, porque ela é sua filha. Mas Roberta fala que mesmo ela dizendo que a ama, nunca tratou como trata Renata, ainda mais agora que ela é uma mulher abandonada e grávida. Fina fala para ela se fazer de vítima, e dizer que se apaixonou por Germano acreditando nas promessas que ele fez, e ela diz que a mãe só pode estar louca, mas Fina fala que essa é a melhor opção, e garante que Regina não poderá dizer nada, porque também se apaixonou por Gonçalo quando ele ainda estava casado com ela, e então Roberta diz que ela tem razão. De volta a Las Vegas, Renata e Marina interrogam Saul, que acaba contando que Augusto planejou tudo com detalhes, e entregou uma passagem de avião com o nome de Jerônimo para ele embarcar no avião se passando por ele, e Renata diz que isso é de um pensamento maquiavélico, e então pergunta aonde está Jerônimo, porque sabe que ele o chamou para conversar naquele dia, e Saul diz que sim, mas garante que não falou com ele. Ela pergunta como assim, e Marina exige que ele explique isso direito, e então Saul fala que realmente marcou com Jerônimo no mercado, mas ficou olhando ele de longe, e quando entrou, o capataz de Augusto foi até o carro dele, e lá dentro outro homem se apresentou como Saul, chamando ele para ir em outro lugar falar sobre Marina. Mas Jerônimo disse que estava com pressa, porém o homem insistiu dizendo que aquela era a última chance dele, e então Jerônimo decidiu ir, e Saul encontrou com Marina, e foram para o aeroporto. Saul garante que não sabe aonde ele está, até porque não faria sentido esconder isso a essa altura do campeonato. E então Marina diz que tudo bem, mas avisa que ele vai com elas para o México, e Saul pergunta o porquê, e Renata fala que ele terá que dizer isso à polícia. E Marina diz que pelo menos isso ele deve a ela, e então Renata chama os seguranças para ajudarem elas. De volta à fazenda, Carlos tenta ligar para Renata, mas não consegue, e então Lázaro fala que o melhor é eles irem à polícia. Mas Carlos diz que não podem levar o computador que roubaram de Augusto, e então é melhor esperarem até falar com Renata. É nisso, Matilde comenta com Aníbal que ele deve se sentir mal por saber quem é seu pai, e o garoto fala que sim, mas infelizmente não pode negar que seu pai é um delinquente. Mas Carlos fala que ele é um bom garoto e muito valente. Karina aparece e pergunta se eles já terminaram, porque precisa levar Aníbal e Alisson, e eles querem saber para onde. E Aníbal explica que eles vão levar Alisson no psicólogo. Em Las Vegas, Marina e Renata estão no quarto esperando Saul arrumar a mala. E então ele pede um pouco de privacidade, mas elas falam que não, e Renata pede o passaporte dele, e Saul fala que já disse que vai ajudar elas, mas Marina diz que elas preferem se prevenir, e então ele abre o cofre e entrega o
passaporte para Renata, que manda ele se apressar, porque precisam pegar o último voo para o México. No povoado, Antônio chega e cumprimenta o padre, que pergunta se ele sabe algo de Jerônimo, e Antônio diz que não, mas conta que tem um investigador por ali, e comenta que em breve eles terão alguma notícia. O padre pergunta como Renata recebeu a notícia, e Antônio fala que ela ficou chocada, mas decidiu separar as diferenças que tem com Marina, e se juntaram para ir a Las Vegas atrás de Saul, para descobrirem o paradeiro de Jerônimo. E nesse meio tempo, Sabina continua cuidando de Jerônimo, quando seu amigo chega com mais ervas, e ela fala que precisa encontrar o número da fazenda que Matilde mora, porque precisa perguntar a ela sobre seu patrão, porque senão ele terá que ir até o povoado para falar diretamente com eles. No aeroporto, Renata fala para Marina que vai comprar as passagens, e Saul diz que precisa ir ao banheiro, e Renata fala para Marina o acompanhar até a entrada, e então vai comprar as passagens, e Saul fala para Marina que só fez isso porque precisava de dinheiro, mas garante que gosta muito dela. Mas Marina não quer saber e manda ele ir logo, e então Saul entra no banheiro e fica bufando de raiva. No México, Roberta fala para Josefina que já vai para casa, e ela manda a filha tentar convencer Regina e Gonçalo de que o amor fez ela ficar com Germano, e garante que em alguns dias isso vai acabar, porque ela terá a herança de seu pai. E Roberta fala que ela tem razão, e conta que já decidiu ir para a Suíça com ela. E então Fina fica muito feliz e fala que elas serão muito felizes, e Roberta garante que sim, porque elas merecem uma vida de rainhas, e então sai. E Fina fala que já sabia, porque ela é filha dela, e sempre estarão juntas. E enquanto isso, Renata fala com Regina ao telefone, e conta que já está voltando para casa, e Regina pergunta se elas encontraram Saul, e ela diz que sim, e que Augusto é o responsável pelo desaparecimento de Jerônimo. Mas ninguém pode saber disso agora. Regina fica chocada e repete, e Adriana fala para Constanza que faz todo sentido, e ela concorda, porque ele odeia Jerônimo e quer Renata para ele. E então Regina pede para Renata avisar em qual voo vai chegar, porque ela e Gonçalo vão até eles. Por outro lado, Roberta está saindo do prédio, quando vê a polícia chegando, e com eles Honório, Gonçalo e Matias, e então ela pergunta o que seu pai está fazendo ali, e ele quer saber se ela está com Fina, mas Roberta garante que não, porque não vê essa mulher desde que ela foi presa. Honório fala que ela é uma mentirosa, porque a funcionária da casa viu ela conversando com Fina, mas Roberta diz que é mentira. E Matias fala que não acredita em nada do que ela fala. Roberta fala que está dizendo a verdade, e que pensou que seu pai estava ali pelo que aconteceu na noite anterior. E Gonçalo diz que sobre isso eles vão conversar depois, e Honório fala que antes a polícia vai vasculhar o apartamento, e Matias diz que espera que ela não tenha problemas com isso. No aeroporto, Renata pergunta para Marina se Saul ainda não saiu, e ela diz que não, e então elas pedem um homem para entrar e ver se tem alguém lá dentro, e o homem vai e volta dizendo que não tem ninguém, e então elas entram e chamam por Saul, e percebem que ele fugiu por uma saída labiríntica, e então ficam com raiva e saem. E Renata diz que elas terão que ir sem ele, e espera que ele não fale nada para Augusto. Marina diz que não acredita nisso, porque ele estaria se entregando. E então Renata fala que ele não sabe aonde Jerônimo está, e então terão que descobrir isso quando chegarem no povoado. No apartamento, a polícia fala para Gonçalo que Josefina não está ali,
e ele se desculpa por dar esse alarme falso. E então Roberta fala que não é possível, que ele acha que ela está em contato com essa mulher, e então Gonçalo fala que eles precisam conversar, e manda ela ir até a casa deles, e Roberta diz que vai e sai. Honório pergunta se ele vai falar sobre Renata, mas Gonçalo nega, e fala que mesmo que não encontraram Fina, não confia que Roberta não saiba onde ela está, e então diz que precisam continuar de olho nela, e nisso Fina segue escondida no quarto de limpeza. Lá fora, Roberta se lembra que falou para Fina que quando Germano fosse lá ela teria que ir para o quarto de limpeza, e então diz que pelo visto a mãe lembrou do que ela disse, e diz que agora entende porque ela é o que é, a pessoa favorita dela. Na mansão, Adriana fala que agora entende o porquê Roberta e Augusto se dão tão bem, e Constanza fala que não sabia disso, e pergunta se ela acha que Roberta seja cúmplice dele. E Adriana diz que dela espera qualquer coisa, e se desculpa com Regina, porque sabe que ela gosta dela por achar que é sua filha, mas confessa que Roberta é um monstro, e diz que já sabe quem vai dizer a ela qual é o tipo de relação entre Augusto e Roberta, e então sai. E Constanza fala para Regina que Adriana e Renata são muito impulsivas. No povoado, Karina e Aníbal estão com Alisson esperando pelo psicológico, e ela fala que talvez ele esteja muito ocupada, e é melhor voltar em outro dia, mas Aníbal diz que não, e que é melhor esperar, e Karina fala que com certeza é melhor enfrentar logo de uma vez e dizer a verdade, para que ele possa ajudar ela. Por outro lado, Carlos entrega o cheque de Priscila, e agradece pela ajuda e amizade dela, mas Priscila fala que ele sabe que não é só amizade o que ela sente, e pede para ele beijar ela de novo para ter certeza que não sente mais nada, mas Carlos diz que não, porque seu amor é só de Matilde. Então deseja que ela tenha uma boa viagem e sai, e deixa Priscila chorosa. Na clínica, o doutor sai da sala e chama por Alisson, que pergunta se eles também podem entrar, mas ele diz que precisa conversar com ela primeiro, e então eles entram, e o doutor pergunta o que levou ela ali, e Alisson fala que é anoréxica e quer ficar boa. Na mansão Monterrúbio, Roberta tenta convencer Regina a ajudar ela com seu pai, e fala que se apaixonou por Germano, assim como ela por seu pai, quando ainda estava casado com Fina, e então ela diz que é verdade, e nisso Gonçalo chega e Regina fala que eles deveriam dar mais uma chance para Roberta, porque aconteceu com ela o mesmo que com eles, porque ele não era um homem livre quando eles se envolveram. Gonçalo pensa e diz que tudo bem, e que vai aceitar dessa vez, porque Germano é bem mais velho e experiente. E então Roberta pede para eles o perdoar, e Regina diz que tudo bem, e então beija Regina dizendo que a ama, e então Gonçalo chama ela para ir até o escritório. E Roberta fica satisfeita. Eles entram no escritório, e Regina fala que Gonçalo não acredita nela, e ele diz que é óbvio que não, e que não se pode comparar o amor dele com essa aventura dela com Germano. Mas Regina fala que ela precisa achar que eles acreditam, para que possam encontrar Fina, e Gonçalo diz que ela tem razão. Regina conta que Renata ligou, e que encontrou Saul, e diz que quem está por trás do desaparecimento de Jerônimo é Augusto, e deixa Gonçalo paralisado. No prédio, Fina sai do quarto de limpeza com sua mala e vai até a porta do apartamento, e nisso Julieta chega e vê ela entrando, e fica surpresa por ter outra mulher ali, e se pergunta quantas amantes Germano deve ter. E nisso, o celular de Fina toca e é Roberta perguntando se a mãe foi embora do apartamento, mas ela diz que não,
porque não tem lugar mais seguro, e então pergunta o porquê eles foram até lá, e a filha conta que foi a empregada fofoqueira que dedurou elas, e então fala que pelo menos conseguiu convencer seu pai e Regina que ela foi vítima de Germano, e que eles caíram fácil. A noite chega e Gonçalo leva Regina e Renata em um restaurante, e ela pergunta o que eles estão fazendo ali, porque deveriam estar procurando por Jerônimo, e diz que os dois estão muito estranhos, e quer saber o que está acontecendo. Regina pergunta como ela está se sentindo, e Renata fala que um pouco estressada porque Saul fugiu, mas de resto bem, e quer saber se eles estão estranhos porque o investigador falou algo, mas Gonçalo diz que não, e Regina diz que eles descobriram outra coisa. Renata pergunta por que Regina está olhando ela daquele jeito, e pede para ela não chorar, e diz que está um pouco sensível por causa da gravidez, e fala que tem a impressão de se lembrar de coisas de sua infância. E se lembra de um aniversário de uma bebê, e que sua mãe estava feliz porque ela deu seus primeiros passos. Depois se lembra de um homem dando cordão com a inicial de seu nome, e de Dona Carla com uma bebê no colo, e diz que tudo isso é muito estranho, mas Regina diz que não é, e que as recordações da alma não se enganam, e que elas duas juntamente com Roberto e sua mãe estiveram juntas naquele aniversário, como a família feliz que eram. Renata diz que não está entendendo, e Gonçalo fala que Isidro fez umas análises, e que a filha de Regina não é Roberta, e Regina emocionada fala que a menina que ela procurou por todos esses anos é ela, e deixa Renata sem reação. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.